Olá, então, hoje eu vou falar para vocês, vou contar a história de um vietnamita que chegou ao Brasil nos anos 80, refugiado, que veio do Vietnã como refugiado. A história do Thai, que eu não vou me atrever a falar o nome dele, porque eu não vou conseguir. Tá? Mas quem quiser saber mais sobre a história do Thai, você pode colocar Thai vietnamita que você consegue saber um pouquinho mais sobre a história do Thai. Bom, Thai chegou ao Brasil nos anos 80 e com toda a dificuldade devido ao fato de não falar português. A gente sabe como é complicado para certas línguas se adaptar às outras, né? E o português é bem distante do vietnamita, e ele teve uma certa dificuldade para aprender, mas ele não desistiu. Ele simplesmente correu atrás, aprendeu a língua, e não só aprendeu a língua, como ele também falou que ia entrar numa universidade, e ele procurou uma das melhores universidades e conseguiu passar no vestibular. Não me lembro qual, mas se não me engano, acho que foi a USP de São Paulo, tá? Que ele conseguiu passar. Ele fazia matemática e algum curso a ver com computação, e depois ele conseguiu emprego no banco, onde as coisas começaram a melhorar para ele. E por que tudo isso aconteceu? Porque ele não ficou parado esperando e reclamando pelo fato de que ele não falava a nossa língua, pelo fato de que ele não tinha dinheiro para muita coisa. Ele correu atrás e fez, tá? Começou a trabalhar no banco, e aí ele tinha uma veia empreendedora, queria vender, ele resolveu vender bolsas. E começou a vender bolsas, e aquilo começou a dar certo. Ele deixou o emprego no banco e foi trabalhar com isso. E logo depois ele teve a ideia de montar uma fábrica de calçados. E ele fazia os calçados com materiais reciclados, resto de pneu. Então ele começou a vender. Eu não me lembro agora o nome da marca dele, tá? Mas ele montou essa fábrica existe, essa marca existe. E começou a dar super certo. Ele venceu todos aqueles obstáculos que tinha para a vida dele e conseguiu fazer com que desse certo. Mas, como na vida de qualquer pessoa, não quer dizer que a gente tem uma linha reta. O nosso caminho vão ser curvas. Eu já falei isso algumas vezes. E ele inaugurou uma fábrica em 2010, 2011. Ele inaugurou uma fábrica em Brotas, uma fábrica com a capacidade de produção bem maior e que iria atender a toda a demanda. Enfim, estava super feliz com a inauguração da fábrica, quando aconteceu um incêndio. Na verdade, o incêndio foi em 2011, eu não me lembro quando foi a inauguração da fábrica, mas em 2011 a fábrica pegou fogo, e aí destruiu tudo. A filha dele ligou para ele falando: pai, corre aqui, nossa fábrica está pegando fogo. E ele foi até a fábrica para poder ver, e tudo em chamas. O bombeiro ainda disse a ele: olha, dificilmente alguma coisa salvará. E aí a filha dele, desesperada, sem saber o que fazer, e eles tinham uma encomenda muito grande que eles tinham que entregar. O que nós vamos fazer? Ele disse: filha, essa noite nós podemos chorar e lamentar. A partir de amanhã nós correremos atrás e vamos buscar a solução para os nossos problemas, porque ficar lamentando não vai resolver os nossos problemas. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês, que a vida nos proporciona momentos bons, momentos ruins, tudo isso vai acontecer, mas nós precisamos, assim como o Thai, estar sempre preparado para nos reinventar. E o que ele fez? Após ter se lamentado, após ter chorado durante aquela noite, no dia seguinte ele acordou bem cedo e ele foi atrás de algumas pessoas que ele sabia que poderia fabricar aqueles calçados. Então ele resolveu terceirizar a produção, ou seja, ele se reinventou. Ele achou que não precisaria mais ter a fábrica e sim terceirizar a produção. E com isso ele apostou no mercado de franquia para expandir a sua marca, o que foi um tremendo sucesso.
tá? Então a gente tem que estar sempre se reinventando, fazendo melhor e não desistir no primeiro obstáculo que vai acontecer. Então, com isso, para fechar, eu queria que você pensasse o seguinte: o que importa não é o que a vida faz de mim, mas o que eu faço com o que a vida fez de mim. Então, muitas vezes, alguma coisa de muito ruim acontece com a gente, e cabe somente a nós decidir se aquilo que aconteceu vai nos fazer uma pessoa melhor ou não. Pode ser qualquer coisa que acontece na vida. Aquilo pode ser... Eu me lembro uma vez, eu morava nos Estados Unidos e eu vim ao Brasil passear, e na volta, no meu retorno, coisa que não era de costume, eu errei totalmente o horário do voo, eu cheguei em cima da hora e eu acabei perdendo o voo, até mesmo não só por ter chegado em cima da hora, mas por estar no aeroporto errado. Eu sempre pegava o voo no Galeão, e nesse dia eu peguei o voo era do Santos Dumont. Era um voo estranho, eu acho que para economizar, eu não me lembro bem, eu peguei esse voo muito, muito estranho. Enfim, eu perdi o voo. E o pior, não era só isso. Eu tinha comprado o ticket para um show do YouTube que aconteceria em Miami. Então eu tinha planejado a minha volta para chegar em Miami exatamente no dia do show. Além de perder o voo, ter que comprar outro voo e tudo mais, e eu ainda perdi o show do YouTube. É uma banda que eu gosto muito, e isso me ficou uma lição, né? Apesar de sempre chegar no horário que devia, que a gente tem que planejar muito bem as coisas, que a gente tem que saber muito bem para onde vai e estar sempre com as informações perto da gente, que as informações são valiosas. Eu simplesmente comprei a passagem, esqueci daquilo e coloquei só o horário na cabeça, e no dia do meu voo eu fui para o aeroporto, e isso me trouxe, além de prejuízo, também o fato de que eu perdi um show de que eu tanto queria ver. Eu guardo inclusive até hoje a entrada para o show que eu nunca fui. Então, o que importa não é o que a vida faz de mim, mas o que eu faço com o que a vida fez de mim. Então, sempre que acontecer algo de ruim com você, ou até mesmo algo de bom, algo que seja bacana, tire lições disso. E nos momentos de fracasso, nos momentos que dá vontade de chorar, pense bem, se você não pode tirar uma lição daquilo, se daquele limão você não consegue fazer uma limonada, porque o que você não pode é ficar perdendo muito tempo lamentando, ok? Então, fiquem com essa lição, pensem muito sobre isso, principalmente nos momentos que estamos vivendo, isso é super importante. Até mais.